Olá, tudo bom? Nessa aula a gente vai começar a ver nosso próximo assunto, que é de superfície submersa. Então vamos pensar na situação mais simples e mais genérica que a gente tem. Vamos imaginar que eu tenho um tanque, tenho um determinado fluido aqui, e eu quero saber qual que é a força que está sendo exercida por esse meu fluido aqui na parte de baixo desse meu tanque. Como a minha pressão é ρgH ou gama vezes H, eu sei que a pressão que está sendo exercida aqui na base desse meu tanque, ela é a mesma em todas as posições. Agora, cada uma dessas pressões em cada uma dessas posições vai me dar uma força que está atuando na parte de baixo. E eu consigo substituir todas essas muitas forças por uma única força resultante que vai estar atuando, nesse caso, aqui no centro da minha placa. Ok, tudo isso é bem instintivo. Mas e se agora eu quiser saber qual que é a força que está agindo no lado aqui da parede desse meu tanque? Bom, eu vou ter uma pressão que vai estar atuando aqui. Só que o problema é que quanto mais baixo eu tiver nesse meu tanque, mais fluido eu vou ter acima da posição. Consequentemente, como a minha pressão é gama vezes a altura, para cada uma dessas diferentes alturas, eu vou ter diferentes pressões. E as pressões que vão estar atuando nas paredes desse meu tanque, elas vão ter um comportamento mais ou menos assim. Então não é uma coisa homogênea como eu tenho aqui quando eu olho a parte de baixo do meu tanque. Quanto mais fundo eu tiver, maior a pressão que vai estar atuando sobre essa parede. Eu ainda consigo fazer a substituição de todas essas forças que estão atuando na minha parede, vindo dessas diferentes pressões, por uma única força resultante. Acontece que para isso a gente tem que ter em mente dois conceitos. Primeiro, a ideia de centro de gravidade. Centro de gravidade é basicamente o ponto de equilíbrio que eu tenho numa figura. Então, vocês já devem ter visto aqueles caras que giram bola de basquete na ponta do dedo. Eles colocam o dedo bem no meio da bola de basquete, porque o centro de gravidade da bola de basquete, como ela é homogênea, vai estar ali. Se ele tentasse girar a bola de basquete, mas colocasse o dedo um pouco mais para o lado, a bola ia cair no chão, porque não é um ponto de equilíbrio. Então a ideia de centro de gravidade basicamente é esse, é um ponto onde eu tenho o equilíbrio da minha figura. Se for uma figura como um quadrado, um retângulo, esse centro de gravidade vai estar sempre no meio dela. Eu tenho um outro ponto importante, que é o meu centro de pressão. E esse sim vai ser o ponto onde a gente aplica a força resultante. Então a força resultante ela não está exatamente no meio da minha placa, no centro de gravidade. Se eu tiver uma superfície na vertical, ela vai estar um pouco abaixo, no chamado centro de pressão. Repara que, como eu tenho aqui na horizontal, a minha força resultante vai estar sendo aplicada no centro de pressão, e nesse caso, o centro de pressão é exatamente igual ao centro de gravidade. Mas quando eu tenho uma coisa desse tipo, a minha força resultante ela vai estar sendo aplicada no centro de pressão, que é um pouco mais abaixo do meu centro de gravidade. Então, para essas superfícies verticais, de maneira geral, meu centro de pressão vai estar abaixo do meu centro de gravidade, como a gente pode ver nessa figura aqui. Então vamos pensar na situação mais genérica possível, que a minha placa ela não está na vertical, ela está aí mais ou menos inclinada. O que é interessante eu saber? Primeiro, essa placa ela vai estar sendo inclinada em relação a algum ponto na minha superfície, que eu estou chamando aqui de ponto O, com determinado ângulo θ. Essa minha placa, vamos imaginar que ela é um quadrado ou um retângulo, então ela vai ter uma determinada área, então tem uma determinada largura em x aqui e um determinado comprimento aqui em y. Nessa minha placa, eu vou ter o centro de gravidade e eu vou ter o centro de pressão abaixo dela. O centro de pressão é onde eu aplico minha força resultante. Outra coisa importante, eu vou admitir que para essa minha superfície, para essa minha placa, eu vou passar aqui um eixo y, e quando ele toca nesse ponto O, eu vou fazer um 90 graus aqui, e aqui eu vou ter meu eixo x. Então, tem o eixo de coordenadas aqui, eixo x e eixo y, que é onde está a minha placa. Com isso, eu vou ter diferentes distâncias, que eu estou chamando aqui de y, y barra ou ycp, que vai ser a distância de algum ponto dessa minha placa até esse eixo x que começa aqui no meu ponto O. Então, para o meu centro de pressão, que eu estou chamando de Cp, eu tenho uma distância ycp. Para o meu centro de gravidade, eu vou ter uma distância y barra, que está indicada aqui. E para algum ponto genérico y, eu vou ter qualquer distância genérica y aqui. Lembrando que essa distância y é a distância até esse meu eixo imaginário x.
Se eu olhar na superfície do meu fluido, aí eu vou ter distâncias H's. Então, eu posso ter o H' para o meu centro de gravidade, ou posso ter um HCP aqui para o meu centro de pressão. E posso ter H's genéricos de forma geral para diferentes Y's genéricos. O que eu observo? Primeiro, que para qualquer Dzinho A, qualquer área infinitesimal, ela vai ser a largura da placa X vezes um dy qualquer. Segundo, que a pressão vai ser γ vezes h. E terceiro, que para qualquer y genérico, vezes o seno desse ângulo θ, eu tenho a altura aqui em relação à superfície livre do meu fluido. Então, para qualquer h que eu quero aqui, eu vou fazer y vezes o seno θ. Bom, e agora vamos começar encontrando qual que é essa força resultante que está atuando aqui. A gente sabe que pressão é γ vezes h. A força resultante ela é basicamente a soma das muitas forças que estão atuando aqui nessa minha placa. Bom, a gente sabe que pressão é força sobre área, de forma que força é igual a pressão vezes área. Então, força é pressão vezes área, mas aqui no caso eu quero todas as forças que estão atuando em todas as áreas infinitesimais Dzinho A. Portanto, eu faço uma integral das diferentes pressões vezes os muitos dAs que eu vou ter. Essa pressão é justamente γ vezes h. O h nós vimos que ele é y seno θ. Então, h é y seno θ. Bom, o valor de γ ele é constante, então ele pode sair da integral. Seno de θ, esse ângulo aqui é constante, então esse seno de θ é constante, ele sai da integral. E a gente tem essa primeira equação aqui. A minha força resultante é γ vezes seno θ vezes a integral de y dA. Então, a gente vai guardar essa equação aqui por um momento. Uma coisa é que, por definição, a gente sabe que a posição do centro de gravidade, então desse y barra, ele é dado por essa expressão, 1 sobre a vezes a integral de y dA. Essa é uma fórmula que é tirada lá dos livros de ciência dos materiais, então eu não vou entrar no mérito dela, só vou estar utilizando ela. Mas essa é uma equação que ela é uma regra, ela vai ser sempre dessa forma. Então, eu posso passar esse a multiplicando e fico com essa igualdade aqui. A integral de y dA é y barra vezes a área. Então, eu pego aquela equação que a gente tinha guardado e eu tenho esta outra equação aqui e vou fazer a substituição. Então, nessa integral, eu vou substituir por y barra vezes a. Y barra vezes seno de θ é o meu h barra, essa altura aqui da minha superfície até o meu centro de gravidade. E γ vezes o h barra é a minha pressão barra, esse P barra, que é a pressão que atua no meu centro de gravidade. Agora, importante porque isso costuma causar confusão. A força resultante, então esta força aqui, que atua no meu centro de pressão, ela é calculada com a pressão que eu tenho no meu centro de gravidade. Então, força resultante que atua no centro de pressão, ela é calculada com a pressão que eu tenho no meu centro de gravidade. Então, só cuidado para não calcular essa força resultante com a pressão do centro de pressão. Você calcula ela com a pressão do centro de gravidade. Uma outra particularidade, a gente vai fazer alguns exercícios com esse ponto, é que essa pressão P barra ela é calculada normalmente com a pressão manométrica. Mas se porventura eu tiver uma outra pressão aqui atuando, eu posso fazer uma substituição desse H que eu uso para calcular essa pressão por um H barra linha aqui, que ele vai ser justamente esse H barra, mas essa pressão que está atuando dividido pelo γ do fluido, por exemplo. Mas a gente vai fazer futuramente alguns exercícios e isso aqui vai ficar mais claro. Bom, então a gente já consegue calcular essa força resultante por meio desta equação. Agora, uma outra coisa que a gente precisa fazer, que em geral vai ser importante, é localizar esse centro de pressão. Então, eu vou pegar esta equação que eu tenho aqui, que é aquela equação que a gente viu lá atrás, e eu vou encontrar o torque em relação a esse ponto O. Então, eu tenho uma força vezes uma determinada distância, eu tenho torque. Então, eu vou pegar essa distância aqui do meu centro de pressão e multiplicar desse lado esquerdo. Esse lado, então, vai se tornar torque. Então, ele tem que ser igual a um outro torque. Então, vou multiplicar aqui por y também. Então, aqui eu vou ficar com y ao quadrado. Então, eu tenho o torque em relação ao meu ponto O, e aqui eu tenho a somatória dos torques. Uma outra equação que a gente tem que pode ser utilizada é em relação ao momento de inércia. Então, o momento de inércia no meu eixo x aqui,
eu posso definir ele como a integral de y² dA. Então, essa é uma equação que já vem pronta para a gente. Outra equação que vem pronta é para transposição de eixos. Então, ao invés de eu fazer esse momento de inércia em relação a x, eu quero o momento de inércia em relação ao meu centro de gravidade. Então, eu posso fazer essa transformação por meio dessa igualdade. Então, esse momento de inércia em x é o momento de inércia no centro de gravidade, mais y² vezes a. Portanto, eu posso substituir essa integral de y² dA aqui, e eu vou ficar com esta equação. Então, agora eu tenho três equações. Tenho aquela equação do torque da somatória dos torques, tenho essa equação da força resultante e tenho essa equação que eu acabei de deduzir. E eu vou juntar todas elas. Então, eu sei que a minha força resultante é tudo isso aqui, e eu vou colocar ela aqui em cima. Então, gama seno θ integral de YdA, vezes esse YCP. Isso vai ser igual a gama vezes seno θ, vezes a integral de y² dA, que vai ser justamente esse momento de inércia do centro de gravidade, mais y² vezes a. Então, a gente consegue cancelar esse gama e esse seno θ, e vai cair nesta igualdade aqui. Integrando, então eu vou ficar aqui com y barra vezes a área, vezes o yCp, vai ser igual a esse momento de inércia do centro de gravidade, y² vezes a. Vou passar esse y barra vezes a dividindo, e eu vou cair nesta igualdade aqui. Então, a posição desse meu centro de pressão yCp é o momento de inércia do centro de gravidade, dividido por y barra vezes a, mais y barra. O único termo que é meio esquisito é esse momento de inércia do centro de gravidade. Só que ele é um valor tabelado. Então, aqui no caso para retângulos, eu tenho a vezes b ao cubo sobre 12. Para círculos, eu tenho πr ao cubo sobre 4. Para elipses, π vezes a vezes b ao cubo sobre 4. Enfim, para diferentes geometrias, eu vou ter esse valor tabelado que eu posso utilizar. Eu sei que essa aula pode ser meio confusa, mas a partir da próxima aula a gente já faz um exercício que eu imagino que tudo vai clarear para você. Então, antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!